as nossas causas. E assim fazem os nossos militantes, né? As nossas bandeiras, elas não são balançadas nem erguidas só para momentos de palanque ou para momentos de festa. Elas estão no cotidiano de nossas vidas. Portanto, quando a gente fala da luta LGBT, não é uma luta pontual, nem é uma luta menor, como alguns, inclusive, tentam considerar, como foi, inclusive, a nossa primeira candidatura ao governo do Estado, e no momento que o fundamentalismo avança significativamente no nosso país. Faz toda a diferença. Uma criança, para um jovem, para um adolescente LGBT, saber que a palavra do pastor homofóbica não é a única palavra que ele vai poder escutar, não é a única mensagem que ele vai escutar na vida. Então é fundamental para uma esquerda que se quer coerente e que entende que a política representa a vida, que não dá para pedir voto aos LGBTs e governar com fundamentalistas. Não dá para pedir voto a acaparador e governar com patrão. A gente precisa sim superar o fascismo, mas a gente precisa também superar o cinismo da política. Porque as pessoas, elas desacreditam da política porque a veem de forma cínica, daquelas pessoas que dizem uma coisa e no outro ano estão dizendo outra. Então estão justificando das mais diversas maneiras aqueles que dizem que é preciso unir a esquerda para derrotar o fascismo e se unem com as bancadas de base fundamentalista, reacionária, antipovo, antitrabalhador, que serve de base do próprio governo Bolsonaro. Isso é que divide a esquerda. O que divide a esquerda não é a crítica que nós fazemos a essas posturas. O que divide a esquerda são aqueles que se aliam aos nossos inimigos, que nos machucam, que nos massacram todos os dias. Quem é que ataca o direito à terra do povo sem terra, daqueles que não têm terra? São justamente os latifundiários, é o agronegócio, são os grileiros. Não tem como fazer reforma agrária se aliando aos latifundiários, ao agronegócio. Não tem como defender as LGBTs fazendo aliança com fundamentalistas. Então a questão da política não é uma questão partidista, de com que partido eu estou coligado, mas do sentido que eu dou às coisas e do sentido que eu dou à vida. A vida tem que fazer sentido para cada um. Então a política não é um número, não é uma legenda que a gente tem na época da eleição. A Marielle, ela defendeu os direitos humanos justamente porque os direitos humanos eles se referem a essas pessoas, para que as pessoas acham que não valem nada. O Juan morreu, o Vicente Pison, e muita gente não sabe nem quem é Juan ainda. George Floyd morreu, tantos foram assassinados, e a gente costuma dizer de vidas negras como menino, Israel, foi morto, foi assassinado, domingo. Qual foi a grande comoção nacional que isso causou? Então, qual vida importa? Quando teve a chacina das Cajazeiras, aqui em Fortaleza, a gente estava tendo pré-carnaval. O pré-carnaval de Fortaleza não foi suspenso. Se a chacina tivesse ocorrido no Meireles, na aldeota, o pré-carnaval teria continuado igual? Quais são as vidas pelas quais nós de fato nos levantamos? Isso é política. Então, quando a gente inclusive resolveu manter o tema da nossa campanha, Fortaleza de Todas as Cores, teve um amigo muito querido nosso que perguntou: Ailton, mas não vai ser entendida a sua campanha como referir-se somente à questão LGBT? E eu coloquei para ele: primeiro, não tem como negar esse ponto de partida. Embora a minha militância, inclusive, não tenha começado no movimento LGBT, mas no movimento da pastoral de juventude, depois estudantil, depois sindical, eu, quando fui candidato a governador, assumi publicamente essa bandeira porque eu sou isso. Eu sou essa pessoa com todas essas condições, e como eu existem vários, e muitos que sofrem por conta disso, na própria família, na escola, etc. Mas eu disse, isso é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada, porque tem uma crítica, uma contribuição que a gente quer dar com a nossa campanha. Nossa campanha, claro que a gente quer ser eleito e tudo mais, mas a campanha, ela também tem um sentido muito educativo. Nós queremos dar em outras contribuições para a esquerda e para a política da nossa cidade, humildemente, essa contribuição que a gente quer dar
é de dizer que, da mesma forma como nós negamos uma esquerda que considera que as questões econômicas estão apartadas da luta e do combate às opressões, também nós recusamos uma esquerda que acha que vai resolver o problema de nós LGBTs, o problema das mulheres, o problema do povo negro, afirmando uma perspectiva exclusivista, identitarista, fragmentada, onde muitas vezes colocam um contra o outro. Eu estou dizendo isso para a gente começar a refletir com quem a gente quer dialogar. Com quem a gente quer dialogar. Porque o bolsonarismo e o fascismo avançou muito em virtude dessa fragmentação com a qual eles jogaram. É entender que a luta das LGBTs somos nós que somos os protagonistas. A luta das mulheres são as mulheres que são as protagonistas. Do povo negro idem. Mas nós queremos que todos sejam aliados dessas lutas. Para que nós LGBTs possamos superar a LGBTfobia, eu não quero que sejam só LGBTs que estejam conosco. Eu quero que pessoas héteros, que entendem a unidade de um projeto, de uma sociedade sem exploração, sem opressão, estejam conosco. Não somos nós que vamos dividir a nossa classe. Não somos nós que vamos dividir trabalhadores e trabalhadoras. E hoje, nesse tribunal de redes sociais, o que a gente mais vê é as problematizações mais absurdas de gente que muitas vezes não está no cotidiano da luta, de muita gente que está sofrendo, que está passando por diversas questões e não consegue compreender isso e muitas vezes trabalha aí sim contra a unidade da esquerda. Então, quando a gente colocou a ideia de fortaleza de todas as cores, foi dar uma contribuição no sentido de que a gente tem que construir uma unidade na diversidade. E é por isso que a gente tem dito, quando a gente fala do PSOL, e a gente quer que a nossa campanha seja assim, que o PSOL é um partido de todas as cores, de muitos amores e de uma só classe. Porque a nossa classe ela é diversa, em gênero, etnia, orientação sexual, mas ela é a classe trabalhadora que é explorada por todos esses, que a gente precisa ficar justificando ou ter que encontrar uma solução para apontar para a gestão pública e justificar se tem dinheiro para construir creche em Fortaleza. Mas tem dinheiro para Beira-Mar. Por que não tem creche em Fortaleza? Por que a gente tem que ficar todo o tempo tendo que justificar a política social quando eles querem entregar 100 milhões de reais para uma empresa de aviação eles entregam? Eles não perguntam de onde vai tirar o dinheiro. Quando é para os patrões, eles não perguntam de onde é que vai tirar o dinheiro. Estou dizendo isso porque a política, repito, não é só voto. O vereador, qualquer representante parlamentar, não é aquele que vai falar de uma causa somente. Eu sempre digo, teve uma vez, vou tentar concluir agora, na última eleição, eu estava combinado em frente a um colégio, e o cara disse, a minha mulher disse que vai votar no fulano de tal, porque ele defende tal causa. Ela disse, você perguntou ao seu candidato a deputado qual a posição dele sobre a emenda de congelamento dos gastos em saúde e educação? Você perguntou qual a posição dele em relação à LGBTfobia? Porque o vereador, a vereadora pode ter a causa que ele queira, mas você, na hora de votar, tem que saber qual o projeto político comum e de totalidade que esse vereador, vereadora tem. Porque ele não vai se posicionar na Câmara só sobre aquela causa, mas sobre todas as questões. E muitas vezes as pessoas não sabem que isso está em jogo na política. E é por isso que vota no vereador do bairro, porque conseguiu tal coisa para o bairro, enquanto ele tirou com a mão grande outra coisa lá, porque está alinhado ao prefeito, através de projetos de lei, coisa do bairro. Então, a gente tem que começar a trabalhar a política numa perspectiva mais de totalidade. Quanto mais a gente vê a política de uma forma fragmentada, mais a gente se divide, mais fica fácil de nos massacrar. Como eu já falei muito, então eu queria agradecer o Rodrigo Barros, que é o nosso pré-candidato a vereador, que está aqui presente. A companheirada da pré-candidatura da Ana Célia também está aqui presente, a companheira não está, mas teve aqui várias jornadas. Há vários pré-candidatos e pré-candidatas que não puderam estar aqui no momento, mas estamos nessa chapa, que é uma chapa coletiva, que a gente quer entrar de bancada, de fato, na Câmara de Vereadores, porque eles não querem apequinar, Renato. Não é só o PSOL.
eles querem apequenar os sonhos e as possibilidades do povo. Dizer, não, isso daí não é possível, não tem orçamento, aquilo que eu falei. Então nós não podemos permitir que eles continuem a apequenar os nossos sonhos. E por fim, além de agradecer, e com muito orgulho, um movimento que sempre foi referência política, educativa, pedagógica para nós, que é o MST, que está nos apoiando, né, movimentos trabalhadores sem terra, não tem como misturar essa alegria, o apoio decidido, generoso, dedicado, que muito nos orgulha, dos camaradas do Partido Comunista Brasileiro, que também estão com a gente, e todos os movimentos, setores que estão com a gente nessa jornada. E por fim, gente, como são 49 dias, né, que a gente tem para lá, é a gente tentar transformar um pouquinho da política. Eu não sei se eu consigo fazer isso direito, mas eu acho que a gente, todo mundo junto, transformar um pouco dela em poesia, em paixão, conversar com a voz de todo jeito, né? Que a gente possa falar, mas do nosso jeito, para que a gente converse com as pessoas sobre as vidas delas. É esse o objetivo nosso nessa campanha. Então, um beijo, estamos juntos, uma fortaleza.